Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque no dia de hoje o Clube do Remo anunciou seus dois novos reforços para a temporada 2024. Trata-se do atacante Ribamar e do atacante Kelvin. E no vídeo de hoje vamos analisar essas duas contratações feitas pelo Leão há 2 dias da sua estreia no Campeonato Paraense. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, se inscrevam, galera, deem like, comentem à vontade, acionem as notificações e, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Vamos começar analisando o atacante Ribamar. Ribamar, 26 anos, é um atacante que viralizou no futebol brasileiro quando jogou no Vasco. A torcida do Vasco elaborou aquela música Hoje Vai Ter Gol do Ribamar. Essa música viralizou no Brasil, não só entre a torcida vascaína, mas todas as torcidas, todos os clubes do futebol brasileiro. Então o jogador ficou nacionalmente conhecido por essa música e por ter jogado no Vasco da Gama. Pegando o passado recente dele, em 2023, ele atua na Série B pela Chapecoense, faz 11 jogos, marca um gol. Depois ele sai e vai para o Náutico na Série C. Na Série C ele joga 4 jogos, faz 2 gols. Havia até um interesse da equipe pernambucana na sua renovação, mas o clube devia salários ao atleta, não chegaram a um acordo e ele acabou não renovando para essa temporada. Em 2022, atuou na Série B pela Ponte Preta, fez 9 jogos e marcou um gol. E em 2021, atuou no América Mineiro. Aí ele fez mais jogos, ele atuou em 20 partidas na Série A de 2021 e marcou 2 gols. É um atacante característico, um atacante de área, ele realmente é um centroavante, é um jogador alto, 1,85 m, é um jogador que é forte fisicamente, então ele usa sua altura, seu físico, seu porte físico, é um jogador forte e joga como centroavante. O grande agravante que eu vejo e eu coloco essa contratação como questionável, por mais que ele seja centroavante, ele nunca viveu na carreira aquele momento artilheiro, sabe? Artilheiro do campeonato, artilheiro de uma temporada no seu clube que ele defendeu, não. Ele tem uma deficiência grande em finalizações. Você analisando ele, você estudando ele ao longo da sua temporada, é um jogador jovem, 26 anos, mas já está, indo para metade da sua carreira. É um jogador que tem oportunidade de marcar alguns gols bem acessíveis para marcar e acaba falhando. Então é um jogador que não tem como uma característica, uma qualidade forte, a marcação de gols, mas ele é o centroavante. Então, por isso eu coloco como questionável. O seu desempenho também nos clubes que atua, eu vou até excluir o Náutico, porque o Náutico ele fez apenas 4 jogos na Série C, também coloca uma grande interrogação. Também como questionável essa contratação pelo seu desempenho, pela falta de gols quando participou dos campeonatos brasileiros da Série A e da Série B. Então, analisando essa contratação, mesmo considerando um jogador forte fisicamente, um jogador alto, um jogador que na Série C, quem sabe, não consegue achar mais facilmente o caminho do gol, porque estamos aqui falando, analisando, quando ele atuou em clubes da Série A ou Série B. Série C, tecnicamente, é bem inferior à Série A ou à Série B. Talvez ele se encontre na Série C, mas eu não posso considerar isso numa análise. Então, ou não posso considerar apenas isso numa análise, uma suposição. Então, analisando o passado recente dele, é uma contratação questionável. É um jogador que, na maioria dos clubes que ele passou, ele acabou devendo gols e devendo futebol. Vamos ver agora no Campeonato Paraense e na Série C, que é inferior à Série B e à Série A, como é que vai ser o rendimento do Ribamar. Mas Ribamar, 26 anos, é o novo centroavante do Leão. O outro jogador contratado é o atacante Kelvin, 30 anos. Kelvin, ele atua como ponta direita e é um jogador que quando ele surgiu no futebol, em 2011, ele tinha uns 16, 17 anos, no Paraná Clube, é um jogador que eu virei fã naquela época. É um jogador que eu via com muito percurso bom no futebol, assim, muito promissor no futebol, porque é um jogador que apresentava muita qualidade. E essa qualidade acabou chamando a atenção de vários clubes grandes do Brasil e clubes da Europa. Tanto é que o jogador acaba sendo negociado, na época, por cerca de 7 milhões de euros, do Paraná Clube para o Futebol Clube do Porto. No Porto, ele nunca chegou a ser um titular, ele jogou lá por 4 temporadas, mas em 2013 ele marca um dos gols mais emblemáticos da história do Futebol Clube do Porto, que foi o gol que deu o título português para o Porto no clássico no Dragão contra o Benfica. É um jogo que, se vocês não viram, não lembram desse gol ou não viram, é um jogo que ele marca o gol já aos 47 minutos do segundo tempo. O jogo estava 1-1, ele faz 2-1 no Dragão e dá o título ao Porto. E é o jogo que o Jorge Jesus, o treinador na época do Benfica, ele acaba caindo de joelhos assim que o Kelvin faz o gol. Então,
ele é tratado sempre com bastante alegria e com bastante honra no Porto por causa desse gol. Depois ele é emprestado, ele acaba não tendo o desempenho que todos esperavam no Futebol Clube do Porto, porque, como eu disse, que é um jogador que nasceu muito promissor, um jogador que iniciou a carreira muito promissor. Ele vai emprestado para o Palmeiras e para o São Paulo. Não consegue manter um rendimento de alto padrão como todos esperavam. No São Paulo não foi mal não. Em 2016 ele foi emprestado ao São Paulo, ele fez 43 jogos. Foi um jogador que em muitas partidas foi um jogador interessante no São Paulo, mas partindo do ponto de vista como ele era com 16, 17 anos, que todos pensavam que ele fosse criar e se formar no futebol, acabou devendo em relação a essa expectativa. Depois ainda foi emprestado para o Vasco da Gama, jogou no Botafogo, Fluminense, aí foi caindo mais um pouco no Curitiba, no Avaí, no Vila Nova. E nos últimos 2 anos, estava no Ryukyu do Japão, da 3ª divisão japonesa. Ou seja, é um jogador que começou de maneira muito promissora a sua carreira, é um jogador que mostrou muita qualidade, mas aos poucos foi caindo a respeito de clube, foi caindo também a respeito de desempenho pessoal. O rendimento dele não foi bom. Eu admito que é muito difícil você analisar como é que ele foi no Ryukyu do Japão, na desconhecida 3ª divisão japonesa, não é nem J-League, que é a 1ª divisão japonesa, é na 3ª divisão japonesa. Então é muito difícil fazer essa análise, porque é um futebol totalmente diferente, uma categoria, uma qualidade totalmente diferente. Ele passou 2 anos nesse futebol japonês. E antes do Brasil ele já estava numa queda técnica. É um jogador que atua pelo lado direito, principalmente, pela ponta direita, ele tem velocidade, tem drible. Como eu disse, vamos ver como é que ele vem dessa aventura dele por 2 anos no futebol asiático. É um jogador que no início da carreira eu gostava muito, eu achava muito promissor, até me surpreendeu ele não render o que eu esperava que ele fosse render, o que muita gente esperava que ele fosse render, porque é um jogador que sempre mostrou muita qualidade. Mas, se você for analisar uma temporada realmente boa dele, assim, boa, realmente, robusta, a melhor temporada dele, a última melhor temporada dele, 2016 no São Paulo. E antes disso, quando ele atuava ainda no futebol do Clube do Porto, que ele atuou até 2014, porque em 2015 ele esteve no Palmeiras. E no São Paulo, entre altos e baixos, mas posso considerar que foi razoável para boa a passagem dele no São Paulo. Então é muito tempo não desempenhando talvez um papel mais predominante na sua equipe, sendo aquele jogador diferencial, sendo aquele jogador titular absoluto, aquele jogador que participações de gol, ele tem muita participação de gol. Não. Então ele veio numa queda na carreira, passou agora 2 anos na 3ª divisão japonesa e agora chega para o Clube do Remo. Qual jogador chega para o Clube do Remo? Não sei. O tempo passou, a gente vai ter que ver, mas espero que seja um jogador diferente, porque qualidade ele tem. Lógico, aos 30 anos, uma queda da carreira vai diminuir um pouco as qualidades, mas qualidade ele tem. Vamos ver como ele chega agora no Clube do Remo. Então, assim como o Ribamar, eu também coloco uma interrogação nessa contratação. Na verdade, o Ribamar eu coloco como questionável e do Kelvin eu coloco uma interrogação nessa contratação do Kelvin. Vamos ver como é que ele vai chegar no Clube do Remo. As últimas temporadas não foram boas, as 2 últimas na 3ª divisão japonesa. Quando estava no Brasil, não teve um bom desempenho nas últimas temporadas dele em solo brasileiro, mas é um novo atacante do Clube do Remo. E vocês, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe o comentário de vocês o que você acha a respeito da contratação do Ribamar e do Kelvin. E até o próximo vídeo.